Pronto, gente, agora já tá gravando a aula, tá? Daí eu vou disponibilizar lá no Moodle. Bom, então continuando. Então, para fazer essa inferência, a gente precisa saber o erro que está envolvido, né? Sim, eu vou colocar os slides. Não coloquei da semana passada, né? Vou colocar o da semana passada e o de hoje e essa aula aqui. Essa aula aqui talvez eu não coloque hoje, mas depois na hora que eu colocar no YouTube, eu coloco, tá? Bom, então, para a gente saber os erros, né, que tá cometido quando a gente faz essa inferência, quando a gente tira da amostra, né, e passa a considerar que aquele valor é válido para a população, então, esse erro que está envolvido, a gente mede usando o cálculo de probabilidades, tá? Por isso que o cálculo de probabilidades é muito importante na estatística também, vai ser um pouco do nosso curso que a gente vai ver, tá? Então, a gente vai começar com a estatística descritiva, depois a gente vai passar para a teoria de probabilidades, né, que é importante para a inferência, e depois a gente vai ver um pouquinho de alguns métodos de inferência. Gabriel, só o Gabriel, gente, o resto tá ouvindo? Vamos esperar o Gabriel resolver isso aí. Ele saiu? Ainda não, né? Será que ele viu minha mensagem para sair e entrar de novo? É verdade. Enfim. Ele saiu? Ué, mas ele entrou já de novo? Tá, então vamos continuando enquanto isso? Se ele tiver problema de novo, ele vai falar, né? Provavelmente. Então, bora. Qualquer coisa vocês me avisam aí, gente. Se ele falar alguma coisa eu não ver, tá? Bom, por enquanto estamos na retrospectiva da aula passada, né? E aí a gente viu o que é variável. O que é variável, né? Que é o que a gente está medindo no experimento. O que a gente vai fazer a análise. E a gente viu que existe diferença, né? Entre as variáveis, eu posso ter uma variável qualitativa, que é nominal ou ordinal, e variáveis quantitativas, discretas ou contínuas, né? Por exemplo, uma variável ordinal, o grau de instrução, né? Ela representa uma ordem. Então, primeiro grau, segundo grau, ensino médio, ensino fundamental, essas coisas. Nominal, alguma variável que seja qualitativa e que não representa ordem, né? Cor dos olhos, sexo, essas coisas. E uma variável pode ser quantitativa, discreta, né? Que ela tem um número quebrado. Então, altura, por exemplo, peso, né? A gente não tem números inteiros. 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer, contrário, né? Discreta são sempre números inteiros, né? Eu não tenho números quebrados. Por exemplo, o número de filhos. Tem uma galera entrando ainda. E as contínuas, que sim, são essas que têm os números quebrados, né? Por que é importante a gente saber isso, gente? Saber identificar qual variável, né, qual tipo de variável que você tem, é importante para saber o tipo de análise que você vai fazer, porque é diferente, tá? Então, eu tenho um tipo de análise que serve para a variável qualitativa e que não serve para a variável quantitativa, por exemplo, tá?
Então, vamos começar. Primeira coisa que a gente vai ver aqui na aula é o seguinte. O rol, tá? Que é a primeira organização dos dados que você vai ter. Então, você vai estar lá, sei lá, você tem lá os dados de uma pesquisa, de alguma coisa que você queira analisar. E aí, você tem os dados brutos, né? Eles ainda não estão organizados. A gente chama isso de dados brutos, tá? E o rol nada mais é esses mesmos dados organizados em ordem crescente ou decrescente, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai tratar alguns dados é fazer o rol, tá? Organizar eles, então, em crescente ou decrescente. Então, por exemplo, você tem aqui esses dados. Esses dados representam o quê? Representam as notas de 40 estudantes da disciplina de estatística. Então, tá tudo desorganizado, né? Esses aqui são os dados brutos. Quando eu olho os dados brutos, a gente não consegue responder, por exemplo, essas perguntas aqui, ó. Né? Não é tão fácil de olhar, bater o olho e conseguir enxergar mais ou menos o que está acontecendo. Por exemplo, em torno de que valor tendem a se concentrar as notas dos estudantes? Vocês conseguem identificar um padrão aqui? Se tem mais aluno com média 80 e poucos, 60 e poucos. Então, quando a gente organiza, fica um pouco mais fácil, né? Se a gente organizar, fica um pouquinho mais fácil. É a primeira coisa que a gente faz para tentar conseguir enxergar alguma coisa, tá? Qual é a maior nota? Qual a menor nota? Então, isso aí já são alguns indicadores que eu tenho nesses dados, né? Saber qual é a menor nota é importante. Saber qual é a maior nota é importante também. Né? Ou então, quantos alunos que estão abaixo de uma certa nota, né? Então, quantos alunos estariam abaixo da média aqui, abaixo de 60, se a média fosse 60? Fica muito mais difícil de ver quando os dados estão desorganizados, né? Então, a primeira coisa é essa, fazer isso. Organizar os dados em crescente ou decrescente. Isso. Quantitativo, né? Quantitativo discreto ou contínuo. Nominal é qualitativo. Tá? O que você pode fazer numa tabela de dados qualitativos é organizar, porque às vezes, por exemplo, você teria ali, vamos supor, esses mesmos 40 alunos. Ao invés de colocar aqui a nota, sei lá, vamos supor que eu estava interessada em saber a cor dos olhos. Aí estava tudo desorganizado. O que você pode fazer também é organizar, né? Primeiro colocar todos que têm olhos pretos, depois colocar todos que têm olhos castanhos, depois colocar todos que têm olhos verdes, né? E assim vai te ajudar também a tirar informação. Mas a gente faz mais isso aqui, é mais importante fazer isso aqui para dados quantitativos, tá? Vamos lá. Outra coisa importante para a gente fazer com os dados, que a gente vai ver agora, é a distribuição de frequências, tá? O que é isso? É ver quão frequente é algum valor ou alguma variável que está aparecendo, né? Isso é muito importante. Por exemplo, no caso aqui, a frequência dos alunos que estão com notas entre as piores notas, entre 10 e 40, tá? Isso aqui é muito importante. Então, para isso, a gente usa a distribuição de frequência, que é uma tabela, tá? Essa tabela, ela vai relacionar as categorias, né, ou os valores das classes, categorias quando a variável é qualitativa e classes quando a variável é quantitativa. A gente vai ver um exemplo de cada aqui, tá? E aí a gente conta, né? Frequência não é a contagem de quanto tem em cada categoria? Então, se eu quisesse, por exemplo, montar a distribuição de frequência dos alunos lá, em relação à cor dos olhos, eu ia contar quantos alunos tem com olhos castanhos, quantos alunos tem com olhos azuis, e ia montar essa tabela, tá? Então, primeiro vamos começar com as variáveis qualitativas,
Então, é a distribuição de frequência por atributo que a gente chama. Então, por exemplo, eu voltei aqui. Não quer aparecer, gente? Tá doidão aqui meu slide? Ah, enfim. O exemplo é esse aqui, ó, que tá nesse slide aqui. Aqui eu tenho os dados de 36 pessoas que trabalham em uma determinada empresa, tá? Então, eu tenho, foi pesquisado estado civil de cada um, grau de instrução, número de filhos, salário, idade, anos e meses, e a região de procedência, se é do interior ou da capital ou de outro, tá? Então, vamos ver uma variável que seja qualitativa, né? Que esse é o exemplo que a gente está vendo agora. Quando a variável é qualitativa, como é que fica? Então, vamos pegar a variável grau de instrução. Então, eu tenho aqui pessoas que têm só o primeiro grau, né? Ensino fundamental, o segundo grau e ensino superior. O que a gente faz? Para a gente ter a nossa tabela de frequência, então a gente vai pegar as categorias, né, dessa variável. Então, a variável é o quê? Grau de instrução, tá? E aí a gente vai pegar as categorias. Primeiro grau, segundo grau, superior e o total. E aí a gente vai colocar aqui, ó, nessa primeira coluna da tabela, eu tenho a frequência, FI. F de frequência e I, que é o indicador da categoria, né? Então, eu tenho, do primeiro grau, se eu for lá na tabela e contar, quantas pessoas têm primeiro grau? Serão 12 pessoas. Se eu for contar quantas pessoas têm segundo grau, 18. Superior, 6 e total, 36. Tá? Aí, outra informação que a gente geralmente coloca na tabela de frequência é a frequência relativa, em porcentagem. Então, eu tenho aqui 12. Para eu saber a porcentagem, né, de cada uma delas, é só eu pegar, por exemplo, no primeiro grau, eu pego a quantidade de elementos que tem nessa categoria e divido pelo total. E aí, no caso, eu vou ter 0,33, que é a mesma coisa que 3,33%, né? Segundo grau, eu vou fazer a mesma coisa. Pego 18, divido por 36 e vou ter a porcentagem de pessoas que têm segundo grau. Superior, 6 e divido por 36 dá 0,1667, tá? Aqui eu só escrevi para vocês não esquecerem. Então, eu tenho a frequência absoluta da categoria, que é o número de indivíduos que pertencem à categoria I. FRI é a frequência relativa da classe, né? Ou da categoria, no caso. Então, eu vou pegar a frequência absoluta e vou dividir pelo total no caso aqui, de pessoas que eu estou avaliando o grau de instrução, que eu estou avaliando essa variável. Certo, gente? Alguma dúvida? Então, olha só, olhar para essa tabela que eu acabei de fazer aqui e olhar para essa daqui. Sem condições, né? Aquela tabela de frequência me dá muito mais informação do que olhar aqui, ó, para esse tanto de escrito aqui, solteiro, casado, não, primeiro grau, segundo grau, né? Então, isso facilita muito na hora de observar o que está acontecendo com os dados. E você poder tirar alguma informação disso. Tá? E o Gabriel? Falou mais nada? Tá conseguindo ouvir, Gabriel? Beleza. Antes de falar
Então, David, sim, aqui eu estou fazendo, né, a gente extraindo, mas claro, existe software que faz isso, o Excel faz isso, tá? Sem problema, você pode, geralmente, claro, a gente vai fazer, né, se você tem, aqui eu tenho poucos dados, 36, mas se eu tiver uma empresa, se eu estiver olhando, fazendo, tirar uma amostra muito grande, sei lá, de mais de 100 pessoas, fica inviável ficar contando isso na mão, né? Então, você vai fazer uma planilha, vai colocar os seus dados nessa planilha e vai fazer as coisas que dá para você fazer. Ou usar um software para fazer essas análises, ou fazer as próprias formulinhas lá no Excel. Por exemplo, se eu quisesse fazer a contagem, existe uma função no Excel que conta quantas pessoas tem no primeiro grau. Aí você coloca lá e ele faz para você, né? Então, pode fazer normal. O gráfico de pizza. Eu vou falar só do gráfico de pizza e de setores, porque os outros praticamente são variações desse, né? Bom, para você, né, para ficar fácil também de enxergar o que está acontecendo aqui, se você faz um gráfico, fica muito mais visual, fica muito mais fácil de entender e de observar o que está acontecendo ali nas suas variáveis, né? Então, algumas coisas que vocês têm que observar na hora de fazer um gráfico de pizza. Setores. Primeira coisa é a amplitude de cada setor, né? Cada setor do gráfico de pizza está em ângulos e esse ângulo vai ser proporcional à frequência do atributo da variável aleatória. Então, se eu tenho aqui, se eu fosse fazer um gráfico de pizza na mão, né? Então, eu tenho aqui, é uma circunferência, né? Um círculo. Esse círculo tem quantos graus? 360 graus, certo? Ele completo. Se eu tenho uma variável, se eu quero fazer aqui um setor nesse círculo, eu vou fazer um setor com certo ângulo aqui, θ. Esse ângulo aqui vai ser proporcional à quantidade, sei lá, x, de elementos que tem nessa variável, tá? Para você fazer essa proporcionalidade aqui, é só você usar a regra de 3. Então, no caso, eu faria assim, 360 graus é o total, 36. Para eu saber a quantidade x, no caso, se eu tenho x aqui, né, sei lá, vamos supor que são 10 pessoas que são o primeiro grau. Aí eu vou descobrir o ângulo θ. Tem que ser ângulo debaixo de ângulo, né, e número debaixo de número. Só fazer a regra de 3. Mas isso aqui eu nem vou ficar entrando em muito detalhe não, gente, porque isso aqui também faz no Excel facilmente, tá? Só caso se você, para você saber que sempre esse ângulo é proporcional à frequência, tá bom? Segunda coisa. Tira esse sapato, tá fazendo muito barulho. A legenda. Ai, gente. Tá escutando barulhinho, sapatinho? Chegou um indivíduo aqui com um sapatinho barulhento. Sim. Ai, ai. Tec, 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 pra lá e pra cá. Ai, vamos lá, deixa eu concentrar aqui de novo. Gente, tudo tira minha concentração, viu? Vocês não reparam, não. Segunda coisa. A legenda pode ser dispensada. Então, você não precisa ficar colocando legenda, você já vai colocar direto os valores do atributo. Não vou ficar entrando em muito detalhe, não. Já vou falar direto aqui, depois a gente volta qualquer coisa para observar cada coisa no gráfico. Então, ó, os nomes dos atributos, né? No caso ali do que a gente fez. Primeiro, segundo, terceiro superior. E as respectivas frequências já são inseridas no próprio setor, por isso que não precisa de legenda, tá? A gente tem que usar cores diferentes para os diferentes setores, óbvio, né? Senão fica difícil de enxergar qual que é a diferença de cada um. Não é aconselhável construí-lo quando a variável apresentar mais de 5 atributos, porque senão fica muito difícil de enxergar, né? Então, se tem mais de 5 atributos, vai ficar um monte de setorzinho, né? Vai ficar muito ruim. Então, é melhor fazer um gráfico de barras, de colunas, sei lá, tá? Não é muito aconselhável, porque fica bem ruim para enxergar. E não é aconselhável construí-lo quando os setores apresentam aproximadamente as mesmas áreas.
Então, por exemplo, se eu tivesse lá na minha variável grau de instrução, 30% de pessoas que têm primeiro grau e 30% de pessoas que têm segundo grau, também não é muito interessante, né? Você não consegue, às vezes, enxergar que são exatamente iguais, tá? Então, na dúvida, use um gráfico de barras, tá? Então, só colocar aqui, ó, o gráfico de pizza ou de setores, né? Tanto faz o nome. Aqui eu coloquei legenda, mas a gente viu que não precisa, né? Porque sempre vem aqui, ó. Geralmente, em gráfico de setores, vem aqui, ó. Então, eu tenho aqui a variável, né, o atributo. Então, primeiro grau. Primeiro grau são 12 pessoas, 33%. Isso aqui eu fiz no Excel. Superior, 6, 17%. Segundo grau, 18, 50%. Ó, repare o seguinte, ó, o ângulo proporcional. Então, esse ângulo aqui, com certeza absoluta, é a metade de 360, 180 graus, tá? E o histograma? O histograma, gente, é um gráfico, nada mais é que um gráfico de colunas, tá? Só que ele tem algumas. Não é simplesmente um gráfico de colunas, ele tem algumas características especiais, que é o seguinte: as colunas, elas têm a mesma largura, tá? Do espaço entre elas. A gente já vai ver por que disso, tá? Com altura equivalente à frequência. Então, a altura aqui, ó, de cada barra está exatamente na frequência daquele atributo. Então, primeiro grau, eu vou construir uma barrinha até 12. Segundo grau, vou construir uma barrinha até o 18, tá? Superior, uma barrinha até o 6. Isso aqui é minha frequência. Tudo bem? Deixa eu mostrar para vocês do Excel que eu fiz aqui. Ah, pior é que eu paro, é porque tá em tela cheia. Daí na hora que eu tiro tela cheia, paro de gravar a tela. E eu tenho que começar a gravar de novo. Depois eu tenho que ficar juntando os vídeos. Não, me dá um trabalho, gente do céu. Mas eu vou fazer isso, porque senão... Aí na aula vai ficar sem a gravação do Excel, tá? Eu não vou gravar essa parte não, porque senão vai ficar muito vídeo pra juntar depois.